Bem-vindos a mais um Diário de Condomínio, seu podcast interativo focado em questões condominiais. Peço a vocês que compartilhem o canal, se inscrevam, acionem as notificações. Se puder nos encaminhar temas para a gente debater, discutir, trazer, seria muito interessante. E hoje eu estou tendo a grata satisfação de estar recebendo aqui o meu amigo Jefferson, da Calvete Segurança Eletrônica. Isso É aí. esse. Isso mesmo. O Jefferson a gente já trabalha juntos há acho bastante tempo, tem mais de 5 anos, como é que é? Tem uns 7 anos. 7 anos. E me fala só um negócio, quando você começou, você já tem 7 anos de profissão? 7 anos de profissão. Comecei a trabalhar pessoalmente como autônomo, para mim, há 2 anos. Tem 2 anos que eu tô. O que que você trabalha lá? O que que mais o condomínio te demanda? Vamos dizer assim. Mais na área de segurança eletrônica mesmo. Câmeras, alarmes, interfone, automação, cercas elétricas, portões, seja deslizante, basculhante, toda essa É área. porque, deixa eu te fazer começando já a nossa conversa, porque você é um camarada que a gente tem como um profissional muito correto, muito eficiente. Por que que os interfones dão tanto problema? O doutor Eduardo, geralmente em si dá problema quando é mal instalado. Se for mal instalado, fiação ruim, se não colocar um fio de qualidade, se não colocar equipamentos de qualidade, você vai ter manutenções por mais tempo. Tem equipamentos de ponta que você coloca, ali você vai acompanhando, né, mensalmente ou por trimestre mesmo, Sim, a trimestralmente você vai manutenção tem que ser acompanhando. de qual período? Geralmente de mês em mês você vai ali olhando, conferindo para ver se a fonte está certinha. O que mais dá problema em interfone de prédio assim é fonte. Às vezes a fonte fica ruim, Fonte é o quê? A fonte. fonte que alimenta a central, toda a central. Se ela não tiver boa, aí começa a dar problema. Aí os interfones começam a chiar, começa a dar problema. Eu já peguei Aham. caso que às vezes o entregador chega, toca no apartamento, chama para ele ali, mas lá no apartamento não tá chamando. E aí o morador em casa às vezes perde uma entrega, perde uma encomenda. Dá o sinal como se estivesse Se tiver chamando, chamando, só que não está tocando do não outro toca lado. dentro do apartamento. Mas, poxa vida, tá assim, é o equipamento em si, porque a instalação, ok. Mas a gente vê também muito equipamento dando pau. É porque é importado? O que está acontecendo? É Ah, qualidade? Você acha isso? qualidade, primeiro que manda é a qualidade. E se o equipamento, às vezes você vai num prédio, às vezes você pega um prédio até novo, você coloca o equipamento lá moderno, bem, vamos dizer assim, de ponta, mas não tem um aterramento. Aí, às vezes vem uma sobrecarga, às vezes uma energia bem mais alta, aí trava o equipamento todo, aí começa. Dá os problemas, Juiz de começa. Fora dá muito pau por causa de chuva, essas Fim coisas? de ano agora, principalmente, pode começar novembro até março ali, você vai ter muito problema com eletrônico, Por conta de equipamento eletrônico. aterramento, não? Aterramento, às vezes o prédio às vezes não Queda tem de aterramento, energia? queda de energia. Às vezes você deixa o equipamento lá, tá ligado, tá funcionando. Às vezes dá uma tensão, vem muito mais alta, aí o equipamento trava. Depois a energia vai, começa a ficar oscilando. E aí rebenta o equipamento, não aguenta. Entendi. Vem uma tensão acima de 240 ali, volts, não aguenta. O equipamento queima. Isso, a mesma forma de análise que você fez para o interfone, serve para a câmera também, ou o problema da câmera é outro? Porque de tempo em tempo também a gente observa que é uma câmera que queima. A vida útil disso é tão curta assim mesmo? Não, o equipamento tem uma vida útil muito boa. Mas aí depende. Às vezes você coloca um sistema, mas aí você não coloca um no-break para segurar a energia ali. Por conta, igual a gente está falando da oscilação de energia, se você não coloca um no-break ali para segurar, um estabilizador, a pressão vem sempre no equipamento e é onde começa a queimar. Às Entendi. vezes você não, se não usar um equipamento, às vezes a câmera some a imagem lá. Eu já tive síndico me chamando para olhar a imagem de um condomínio. O que que acontece? O morador parou o carro em frente ao condomínio, vieram uns vândalos, quebraram o vidro do carro dele. E aí ele falou: Jefferson, vamos lá dar uma olhada nas câmeras pra gente ver a imagem que a gente quer recuperar pro Aham. rapaz fazer um boletim de ocorrência. E na hora que a gente chega no condomínio, a câmera não tá funcionando. Por quê? Falta de manutenção. Às vezes as pessoas não querem gastar com manutenção,
às vezes mensal ali, tendo vamos dizer, um técnico para poder cuidar do equipamento e acha que às vezes, coloca lá, deixa lá que vai funcionar, tá ok. Equipamento é bom, mas vai funcionar. Mas eletrônica tem falha. Às vezes acontece, Aham. dá uma falha. A gente tem sempre que estar observando ali para ver se não vai parar ou se a câmera às vezes trava, porque é normal também acontecer. Qual o tempo de vida útil de uma câmera? De quanto em quanto tempo? Ou é tecnologia? Vai por tecnologia. A tecnologia às vezes avança, a câmera também tem que avançar, senão às vezes você tem um equipamento bom e aí você coloca uma câmera com resolução baixa, não vai fazer diferença. Quando você fala equipamento, é um DVR que você É está um falando? DVR, um gravador. Vamos usar um gravador. Hoje em dia os gravadores hoje a maioria tá vindo com reconhecimento facial. Vamos dizer que no seu prédio, no seu apartamento, você quer monitorar uma área lá e toda vez que passar alguém, você quer que aquilo mande uma mensagem no seu telefone. Se você não colocar uma câmera com reconhecimento facial, ou então se o seu DVR não tiver essa tecnologia, você não vai conseguir. Se a sua resolução da sua câmera for baixa, não vai te ajudar, Uhum. entendeu? E acaba que essa inconsistência entre a câmera e o DVR, um ficando obsoleto, não adianta nada. Você tem um Isso. equipamento muito bacana, se a outra ponta também Não for bom. não tiver. Sabe esses reconhecimentos faciais de entrada de. Como é que é o nome daquilo? Controlador de acesso facial. Controlador. Funciona bem? Funciona. Funcionar, Funciona. funciona. O erro começa quando você, às vezes, passa uma senha, ou então você tem lá no seu reconhecimento, no controlador de acesso. Porque tem controlador de acesso que ele tem biometria e tem senha e tem a tag. E Aham. às vezes, vamos dizer, chega uma visita na sua casa, você passa a sua tag para ela. E aí, às vezes, ela perde a tag, ou então cada hora tá na mão de um, aí fica algo vulnerável. Aham. Aí você começa já a ter uma Não, inconsistência. mas eu quis dizer assim, funciona não no sentido da eficiência em si, mas funciona enquanto equipamento? Aquilo não borra toda hora? Não, Não. não borra, porque quando você vai fazer o cadastro da pessoa física lá, se tiver imagem Começa do início, me duplicada, explica como é que começa, qual que é a primeira etapa? Eu quero instalar esse um sistema. controlador, Como é que é o nome? controlador de acesso facial. Facial. Qual é o primeiro passo disso? Vamos Você dizer, tem que cadastrar todo mundo? sim, você faz o cadastro lá das pessoas, seja pelo equipamento ou pelo aplicativo no computador. Celular? No celular também você consegue Tá. mandar convite, vamos dizer, você quer convidar algum parente seu para ir na sua casa, você manda um convite para ele, ele faz um reconhecimento lá com a foto, e aí você consegue liberar o acesso para ele. Essa foto tem que ser nítida, não pode ter duplicidade de imagem, porque também não aceita. Aham. E na hora o equipamento já te mostra, o aplicativo já te mostra se o seu equipamento vai aceitar a foto. Se a foto não tiver nítida, às vezes eu pego um celular, vamos dizer, através da foto do celular. Se eu chegar lá e colocar no facial, ele não vai cadastrar, porque tem que ser algo muito seguro. Tem que ser ou você mesmo ou E enviando a costuma foto. dar pau? Muito difícil, muito difícil. Do tipo, fiz o meu reconhecimento, estou aprovado no Uhum. sistema, mas chega lá, não reconhece. É comum isso É acontecer? comum, é comum acontecer. Que às vezes a foto sua que você enviou para lá, ok, mas chega no sistema, ele não aceita. E aí Entendi. você tem que fazer outra foto. Mas ele falou que aceita. Por exemplo, eu me cadastrei, Uhum, o sistema deu aquele ok e ok. tal, mas eu chego. É comum de recusar a imagem? Não. Às vezes sim, É, às né? vezes sim. Depende muito da forma que o equipamento está instalado lá. Se ele tiver apontado muito para claridade, uma luz contra ele também atrapalha um pouco. Aham, Às vezes você faz o reconhecimento sem óculos no celular, aí chega lá, você tá de óculos também, aí ele vai falhar, entendi. entendeu? E hoje em dia é o melhor mecanismo de acesso, não? Sim, porque facilita bastante. Hoje em dia, em Juiz de Fora, vamos dizer assim, as pessoas ainda não aceitam muito, porque acham muito caro, mas em questão de benefício é muito melhor, porque às vezes você tá com molho de chave, até você achar uma chave para entrar, às vezes você pode ser rendido por alguém, às vezes você pode ser assaltado, mas se você já chega ali com Quantos reconhecimento. segundos? Eu estou no meu carro. Uhum. Aquilo não pode ficar no tempo, né? Pode, ele é IP66. Sim, ele tem uma proteção para isso, para Mas ficar no tomar tempo. chuva, essas coisas, Pode pode? tomar chuva. Pode Sério? sim, poder Mas pode. deve reduzir Mas a ele vida tem útil, uma né? mas ele tem uma ainda assim ele tem uma proteção que envolve ele quando você instala. Tem todo um. Porque é um negócio assim, né? Tipo um Sim, celular, né? Assim. sim. Então, isso no tempo não estraga? Não.
A gente não Aquele coloca em leitor si. que eu tô falando, sei lá como é que é o nome. É o leitor. Ele tem uma proteção. Ele tem uma proteção. Para fixar ele, ele tem que ter uma base. Então, ou seja, essa própria base já protege ele também, mas ele tem uma proteção que ele é todo vedado para não ter isso, para não molhar. Entendi. Às vezes você pode chegar lá, jogar uma água nele, ele não vai Não, quebrar. que eu penso assim, portarias de condomínios horizontais, Sim, eh, mas que você não tem a cobertura, você só sim. tem a cancela. Se eu colocar ele ali no tempo, aquilo estraga, não? Mas assim, claro, com o tempo, a degradação, isso vai acontecer, isso é normal. Mas ele tem uma proteção ali que vai levar ele durante bons anos ali funcionando. De média, de X a X, não precisa falar o certo, Uhum. varia de uma instalação dessa para uma 50 Unidades. unidades. Quanto que seria em média? Eu não estou falando que é o preço certo, em média. Então, em média, aí você vai gastar em torno aí de uns 7 a 9 mil, colocando um Já equipamento de ponta, instalado? já instalado. Porque você precisa colocar, vamos dizer que o seu condomínio tem entrada e saída. Então você precisa colocar na entrada e na saída. E na portaria você Ah, precisa é de uma tela. verdade. Para quê? Para que o porteiro possa também atender as pessoas que chegam Na lá. saída, porque todo mundo que entra é registrado, Isso, e a forma de sair é pelo rosto pelo também. rosto. Entendi. Isso você diminui o trabalho do porteiro, da portaria, ele não fica muito sobrecarregado ali com aquilo. Não é foco mais dele em comandar quem entra e quem sai do Isso, prédio. porque Ele já fica tem um em sis outras funções. isso aí, já tem um sistema que já toma conta daquilo ali, entendeu? Outra questão que eu vejo, assim, muito aqui em Juiz de Fora. Para-raio você não mexe, né? Não, Não, para-raio não. conheço. Mas você acompanha essas questões de para-raio? É menos, né? Muito pouco, Não. para-raio muito pouco. Então, porque eu noto que muitos condomínios de Juiz de Fora também não têm para-raios, né? É, Eu acho que Juiz de Fora é uma cidade tão chuvosa, tão confusa. sim. Você vê anteontem, acho que foi anteontem, teve essa chuva pesada Foi. aí, inundou a cidade inteira. Portaria remota, funciona ou não funciona? Então, funciona quando é bem instalado. Se colocar um equipamento bom. Me explica como é que funciona a portaria remota, como é que é o processo disso? A portaria remota basicamente é as telas lá nas entradas, aonde chega qualquer pessoa que chegar ali vai tocar e quando tocar, vai tocar numa central, aonde fica uma pessoa com uma TV lá, com os comandos, e aí quando você toca lá, a pessoa atende. Atendendo, ela vai te pedir um tempo para você esperar um pouco, e aí ela entra em contato com o morador. Entrando em contato com o morador, vai falar: "Ó, o Eduardo chegou, posso liberar para ele passar?". "Ah, pode, estou esperando ele". E aí é onde eles liberam a sua passagem. Hum, Caso você não esteja liberado ou a pessoa não esteja, que já aconteceu eventos comigo, de eu ir em condomínios que tem portaria remota e a portaria, ok, funciona, beleza, você toca, eles atendem. E aí quando a portaria vai entrar em contato com o morador, dentro, o sistema de interfone não está funcionando bem. E aí acaba que a portaria não está ali para falar contigo. Eles tentam falar contigo através do interfone e o interfone não chama, porque o sistema está com defeito. E aí a portaria volta para a pessoa e fala: "Ó, chamamos lá na casa dele, tocamos da casa da pessoa, mas ele não atendeu, então não entendi. tem ninguém em casa". Às vezes a pessoa liga também pro telefone, porque tem gente que não fica muito assim, quando tá em casa não fica muito ligado no telefone. E o telefone às vezes toca, não atende. E aí aonde acontece esses atrapalhos. A Mas a por portaria remota é via interfone ou via celular? Ela é via internet, conectada via internet. Mas dentro do condomínio o sistema tem um interfone, aonde Então, quando você chega, pode ser tanto, eu já sei, mas eu estou te uhum, sim, perguntando, sim. né, para as pessoas saberem. É, você acessa tanto por interfone, no caso, Sim. eu cheguei num Uhum. prédio, aí interfonei, é uma central que é acionada. Nesse momento que ela é acionada, ela busca o morador Isso. pelo celular ou pelo interfone? Tem essas 2 As 2 possibilidades, coisas. tanto pelo celular, tanto pelo interfone. Se tiver ok funcionando o interfone, ela vai conseguir falar. Mas a partir do momento que tá mal instalado, aí começa a dar dor de cabeça, começa a dar problema. E aonde que é a parte que mais dá problema É nisso? mais na parte interna, porque às vezes hoje em dia, o Sim, cabeamento de internet passa junto com o interfone. E entendi. aí, às vezes a pessoa tá passando um cabo ali e às vezes Rompe. rompe, quebra um fio do interfone e não funciona. Já peguei diversos casos assim. Às vezes você vai num condomínio aí umas 4, 5 vezes, porque às vezes a pessoa muda a internet, aí o cara vai e puxa a fibra.
Aí rebenta o cabo do interfone, que é muito mais sensível. Sim. E aí é onde dá problema. E as tubulações não comportam Não comporta. tanto cabo, né? Que as pessoas às vezes contratam uma operadora de internet e aí às vezes troca aquele cabo que tá passado lá, não vai sair, porque ninguém vai tirar. Aí vai ficando. Aí vai ficando, aí vai enchendo a tubulação. Aí É atrapalha. verdade, porque quando você instala é uma coisa, quando você muda de operador, você não tira o anterior. Não tira o anterior. Aí vai só entupindo. Aí vai Tem só. eu esqueci, eu tô tentando lembrar o nome, mas não tô lembrando. Como é que chama sem ser portaria remota, portaria assistida? Portaria assistida. O que é isso? Hoje em dia a portaria assistida é o seguinte: a gente tem um condomínio com 10 apartamentos. A gente coloca um controlador lá de acesso facial, aonde Controlador de acesso é aquele leitor o leitor, óptico? isso, Tá. coloca lá aonde você consegue fazer a ligação direto para o morador. E o morador tem uma tela em casa. Tem uma tela em casa, você consegue falar com ele através dessa tela, ou então você consegue falar com ele através do telefone também. Vamos dizer, a gente coloca um sistema de descagem, 3 descagens na tela. A pessoa não atendeu, toca, desvia para o telefone. E aí vamos dizer que você está na rua, é uma entrega. E aí você consegue conversar com a pessoa. Poxa, eu tô na rua, não consigo receber agora, mas toca no apartamento tal, eles vão receber. Então você consegue fazer isso, você consegue tirar a portaria e falar direto com o morador. E aí você consegue cadastrar, se a casa tiver 3, 4 pessoas, você consegue cadastrar 3 telefones ou todos os que forem Não, morador. então você chegou, você tem lá aquela televisãozinha, né? Tipo Sim, um tablet. isso. Aí você acessou, vai direto na casa da pessoa, ela te vê. É Consegue como se te ver. tivesse um tablet em cada lugar. Isso, um em cada apartamento. E aí a pessoa consegue atender lá dentro do apartamento. E aí, mas aí eu tenho carro. Carro hoje tem um leitor da tag. E aí você consegue passar, você consegue entrar e sair automaticamente. Mas qual a vantagem que ela teria em relação à outra? Ou não teria? Não teria em Só o outros. custo, né? O custo-benefício para o condomínio cai, Que vamos um você dizer. paga, o outro não. É, Esse você não paga. esse você não paga. Esse você não tem aquela mensalidade para portaria com aquelas pessoas tomando conta. Sim. E aí, igual você falou comigo da questão da vantagem, igual a portaria remota, às vezes tem pessoas que tomam conta de 4, 5 prédios. Fica difícil. Aí às vezes você não consegue também falar direto, rápido, não consegue ter um acesso rápido. Então, aonde fica mais viável, às vezes, você fazer uma portaria assistida, você já fala direto com o morador. Mas aí tem a questão da segurança, né? Aí tem que ter uma educação, né? Vamos dizer, uma educação onde a gente faz o quê? A gente coloca um sistema de alarme, onde as pessoas conseguem monitorar também. E aí você conscientiza as pessoas, faz uma educação, ensina a funcionar, aquilo ali fica bem protegido. Então, ou seja, o custo por É um prédio. interfone facial. Isso, a gente consegue colocar. É como se fosse um interfone, só que Isso. te vendo. Só que te vendo, isso aí. Você dentro do apartamento consegue ver a pessoa, mas a Entendi. pessoa não consegue te ver. Instalação é fácil? Sim, fácil. Hoje em dia tudo via internet, muito fácil. E que mais tem além disso, de ter de portaria? Ou isso são É a portaria, a questão do acesso, né? A garagem, carro, você pode usar tag, você consegue, eh, às vezes, enviar convite para as pessoas, poder entrar, tudo sair, sistema? tudo pelo sistema, tudo automático, né? Vamos dizer assim. Você tira um pouco da pressão dos E porteiros. furto disso? Porque esses equipamentos ficam expostos, né? Sim. E aí, como é que combate furto? Porque Juiz de Fora nós estamos vivendo o caos aí de furto de fio, né? Sim. E eu fico impressionado, não é com o furto do fio, porque a maioria que furta é cara atrapalhada, né? Infelizmente, enfim. O que mais me chama atenção é o fato de ninguém saber quem compra. É. É isso que eu fico assim. Como é que pode você numa cidade dessa, onde você tem uma frequência de furto de cabo, isso toda hora. Aqui essa semana passada, furtaram a concessionária de automóveis, furtaram o cabo da farmácia, furtaram o nosso cabo, o nosso tubo do ar-condicionado. Pô, e quem é que compra isso? Porque alguém compra, É, né? tem que ter alguém aqui para comprar, né? Então Tem que ter alguém eu para acho um receber. absurdo as pessoas não saberem quem é que compra isso. E como é que faz? Roubam as câmeras, que lá é fácil de soltar? Como é que é aquilo? Então, quando a gente instala, a gente coloca proteções. Se você colocar uma proteção, vai dificultar um pouco. É o visual, se você tampa, como é que a pessoa vai se identificar? Não consegue. Então assim, a gente coloca a proteção para proteger o equipamento, para a pessoa não conseguir arrancar.
Mas consegue? Mas se a pessoa, hoje em dia, se quiser mesmo, você arranca tudo, né? É Mas fogo. a gente tenta dificultar. Porque assim, quando a pessoa quer roubar, não tem como você intervir se não O tiver, não tem cara quando jeito. quer fazer a coisa errada, ele arruma um jeito, Arruma um né. jeito. A maior demanda sua na parte de condomínio hoje é o quê? É na parte da segurança, porque é o que mais acontece. Às vezes eu vou em prédio, que às vezes o próprio morador às vezes tá saindo, às vezes chega alguém assim estranho, a pessoa fala: "Ah, vou entrar, tem alguém me esperando, já tá descendo", ou então alguém já tá descendo. E aí a pessoa, ao invés de questionar: "Mas espera aí, você vai em qual apartamento? Você vai Ah, falar com quem? Quem que tá te esperando?". Então fecha a porta e fala assim: "Ah, então espera ela aqui do lado de fora, já que ela tá descendo, ela vai te atender, então você pode esperar do lado de fora". E às vezes as pessoas não se atentam a isso, não tomam cuidado com isso, e aí o condomínio fica vulnerável. Eu já tive o síndico me chamando para olhar a gravação de zelador, que às vezes sai do condomínio, larga a porta aberta, que às vezes vai pegar um Uber, sai na correria, deixa a porta aberta, aonde entra essas uhum. pessoas para roubar. E o detalhe da porta tem a mola, né, Tem a a mola. bendita mola, né. Sim. Por que que desregula tanto essas molas? Que desregula? Por que que porque veja, se você tem uma mola, via de regra, aquilo era para funcionar, porque afinal de contas é feito para abrir e fechar. Sim. Por que que sempre dá pau? Às vezes bate com muita força, às vezes não fecha. Isso é o profissional ou o equipamento? Equipamento. É questão de manutenção. Tem sempre que estar corrigindo, por questão de, às vezes, o climático, a mola, às vezes, ela sofre com, vamos dizer, esquenta muito. O óleo dela é hidráulico. E aí começa a soltar muito a regulagem, aí ela começa a dar as pancadas. E aí Sim, você tem que ir lá ajustar. Aí às vezes começa a esfriar muito, o tempo fica muito frio, ela trava, aí começa a travar mais. retrai. Isso, aí ela para de bater. E aí é onde a pessoa fala: "Ó, não tá fechando direito, tá ficando aberto", então tem que sempre ter manutenção. Às Uhum. vezes a pessoa olha muito o custo, mas não olha o benefício. Porque se você tem manutenção, não vai ter problema. E aí vai ter sempre alguém ali tomando conta para você. Se você, na sua experiência, qual é o mecanismo eletrônico, não físico e pessoal, mas eletrônico, que mais inibe o furto? Câmera, alarme, sensor visual? Que na sua experiência, o que que você acha se você um síndico te chamasse hoje e falar: "Olha, meu prédio foi furtado e eu quero tomar as medidas de segurança", o que que você orienta? Primeiro a gente procura ver quais são os lugares mais frágeis que o condomínio tem, aonde a pessoa tem mais facilidade para entrar. Segundo, a gente começa a pensar num alarme, porque vamos dizer, se você tem um condomínio onde foi furtado e a pessoa achou muito fácil, Sensores, você está falando? isso, sensores. A pessoa achou muito fácil, ela vai voltar. Então, a Aham. partir do momento que você coloca sensores com sirenes, e aí tem alguém tomando conta, tem alguém monitorando aquilo, então quando a pessoa tentar voltar, aquilo vai disparar. Então isso vai inibir um pouco. Ele vai falar: "Poxa, tem alguém tomando conta, tem alguém olhando". E aí o alarme, trabalhando junto com a câmera, ajuda bastante. Ajuda bastante a inibir essas Entendi. coisas. Então, assim, em termos de hoje, ainda estamos na época do sensor de Sensor de presença, né, alarme, isso, é aquele presença. sensor de presença que ativa o alarme, né, Isso aí, assim, sim, e a câmera. isso aí. Um conjunto de hoje com DVR são 8 canais? Como é que é? Começa com 4, a partir de 4. Aí 4, 8, 16 e já pula pra Vamos 32. colocar um condomínio de com 8 câmeras, um Uhum, DVR de 8 câmeras. Sensor de presença, vamos colocar 4 sensores de uhum. presença? Tem ideia de quanto o condomínio gastaria? Ah, em média, com toda a instalação, com todos os equipamentos, gasta em média de uns 3.500 a Já 3.700, com as já com câmeras? as câmeras. DVR também? Isso. Então não fica tão Não caro fica caro, não. E funciona bem? funciona. Uma vida útil de um DVR é o quê? Uns 10 anos? Não dá Ah, isso tudo é não, como a né? gente falou, né, é mais sobre resolução. Porque, vamos dizer, um Mas a DVR. resolução, desculpa a ignorância, Uhum, a resolução é na câmera ou no DVR? todos os 2. Os 2. É tudo conjunto, porque às vezes o DVR, vamos dizer, você me chama, fala: "Olha, o DVR queimou aqui, não tô vendo imagem", aí às vezes eu chego lá, é só uma fonte. Então a gente consegue substituir aquela fonte. Uhum. Às vezes você me fala: "Poxa, o DVR apagou", aí às vezes não é a fonte, mas aí pode ser o HD que trava, e o HD se ele travar, o DVR vai desligar, porque ele não vai conseguir girar ali, Aham. entendeu. Então, são vários fatores, depende muito.
Eu Mas achei que era aí mais caro. não chega assim não. Então, às vezes pode ser a fonte, às vezes pode ser o HD dele que queima. Então, ou seja, só tendo manutenção mesmo para olhar. Equipamentos nacionais, importados, como é que tá isso? Porque eu sei da marca Alfatel, né, não é isso, Uhum. Alfatel? Alfatel, Como é que chama a marca? Intelbras. Intelbras, Intelbras. Intelbras. Alfatel, Alfatel é empresa, é me uma empresa, parece, é. Intelbras. Intelbras é boa? é uma das melhores marcas que tem. Uma das Fu e melhores. funciona Funciona direitinho? direitinho. Tem garantia, essas coisas? Garantia, assistência técnica. Os pessoal são bem atenciosos, então você tem um suporte também muito bom, o pessoal responde. E aí fica muito mais fácil para o síndico ou para o morador até mesmo conseguir manusear ou configurar. Fica muito Aham. mais fácil. E aí você tem um suporte técnico deles que é muito bom. Essas portarias remotas, assim, você é chamado para dar muito problema, é isso? Então, geralmente eles cuidam mais da parte da entrada e saída. Aí questão de interfone interno, aí eles já chamam sim. A gente já vai mais para poder solucionar esses problemas, que é Uhum, mais interno. uhum. Na questão da portaria, eles já têm o técnico deles que ficam com eles lá, né, assessorando eles 24 horas. Mas no prédio em si eles chamam sim. Cancela, né, nós tivemos você instalou pra gente até no meu condomínio lá, uma cancela, tal. Por que que, igual eu estava vendo, por que que aquele braço, aquilo desregula tanto? É questão também de temperatura, Lá é não o meu, eu uhum. vejo que, ou é subdimensionamento de peso, né, porque às vezes você tem um motor e tem um braço muito grande, aquilo despenca tudo. Tem que ter um ajuste. Tem que equilibrar o peso com o tamanho do braço. Então, ou seja, toda vez quando você coloca um braço, você tem que equilibrar o peso ali no motor, porque senão Sim, fica desregulado. E aí é onde dá o ela soco, começa né, isso, começa a dar dá o soco. soco. Eu tenho visto que cada vez mais as tecnologias estão trazendo material mais leve, né, mais leve, mais funcional. Eu acho bacana, eu noto essa parte. O que eu tenho notado, assim, é que eu não consigo ainda, identificar o que que é melhor, se é uma portaria remota, se é uma portaria com profissional. Eu acho que isso depende muito do público que mora nos determinados prédios. Se você tem um público, de muita rotatividade, muitos jovens, a portaria remota eu acho que funciona bem, porque não precisa de assistência, né, do É. porteiro, aquela coisa. Depende muito do condomínio, né? Igual você mesmo falou, depende das pessoas que estão nesse condomínio. Se você É, pega um condomínio onde tem pessoas mais idosas, elas vão precisar mais de ajuda. aham. Mas aí você pode alternar. Você pode colocar um zelador, vamos dizer, um zelador fica lá de 8 às 5. Mesmo com a remota, você está dizendo, né? Isso, mesmo com a remota. Então ele consegue até ajudar as pessoas. Então, ou seja, as pessoas mais idosas, vai ter um zelador lá, vai ter um cara que vai ficar na portaria lá para receber encomenda. Então Hum, ele consegue ajudar. Depende muito, varia muito, por quê? Às vezes você tem um condomínio que o gasto dele está muito alto, e aí você quer reduzir o gasto. Você mas a portaria remota também tem um custo, né, tem, que é a contratação do serviço de acompanhamento, sim, mas que provavelmente é inferior a você ter porteiro 24 horas, sim, com né. certeza. Mas aí depende muito do que você procura, que o condomínio procura. Às vezes quer economia. Vamos dizer que o condomínio quer economia, mas também quer segurança. É como eu tô Sim. falando, às vezes você põe um zelador lá de 7 às 5, que é o horário que recebe encomenda. E aí, se de tudo achar que é viável, coloca um porteiro à noite. Tem condomínio que tem 4 porteiros, e aí fica muito caro. Aí eu já vi condomínio que o pessoal chega aí e tem um gasto de 30 mil com portaria, mais faxina. E aí, às vezes, a pessoa quer reduzir. Reduz, vamos dizer, tira o porteiro, deixa um zelador, ou deixa um porteiro e um zelador, e aquilo cai para metade do preço. Estabelece, né, a gente o que orienta é estabelecer um zelador na parte de maior funcionamento do prédio, Sim, e a portaria remota atuando conjuntamente naquelas partes em que você não tem tanto fluxo, né, eu acho que sim, ajuda muito. ajuda. Esses portões que a gente, né, você me ajuda bastante Aham. nisso.
Isso aí é subdimensionamento de peso de portão na fração do motor, ou é porque isso também é outra coisa que com o tempo vai embora mesmo? É, com o tempo vai dando manutenção, né, você vai tendo que trocar uma peça, às vezes uma roldana que Rodando, né? se não tiver manutenção não adianta. Se não tiver manutenção, às vezes uma roldana trava, e se ela travar, vai travar o portão. É, porque não só ela trava, ela às vezes ela pode não travar, mas o portão arrasta. Arrasta, Aí você isso, sobrecarrega o portão. sobrecarrega, aí se for cabo de aço, ainda mais se for, muito extenso, vamos dizer, muito longe o cabo de aço do portão, aquilo força muito. E aí se você não coloca um cabo de aço bom, ele arrebenta. Estoura. Tem pessoas que trocam cabo de aço em prédio aí de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Geralmente, se você usar um cabo bom aí, dura 2, 3 anos tranquilo, Entendi. entendeu? Você fala um cabo com Com resistência resistência. para pegar o peso, Isso, pra puxar. claro, o Isso. Um peso que cabo você mais flexível, às vezes você coloca um cabo mais rígido e aquele ele vai quebrando. Com o tempo ele vai ressecando, vai quebrando. Quebrando, aí a roldana trava lá nas pontas. Travou nas pontas. O que tem mais de tecnologia para condomínio? Hoje em dia você fala como assim? Eu digo, se além de câmeras, além de sensores e essas coisas todas, que mais que eles estão trazendo para condomínio? Eh, tipo, utilizando sempre smartphone, porque hoje em dia a base para você trabalhar são os aparelhos celulares, smartphones, etcétera. Tanto que você aciona alarme por aqui, você desliga alarme, acessa a câmera, essas coisas todas, os aplicativos. Tem alguma coisa vindo aí para complementar ou substituir as portarias assistidas remotas ou é o que há? Hoje em dia elas estão no topo, né? Essas tecnologias estão no topo. Aham, Ainda não tem coisas que passou elas. entendi. Mas uma tecnologia, vamos dizer, se eu usar um reconhecimento facial, usar algo para vincular o telefone, se As imagens, desculpa te cortar, mas só vou esquecer. As imagens são criptografadas, eu digo isso por conta da lei de proteção de dados, a LGPD. Por exemplo, eu fiz lá meu reconhecimento facial. uhum. Como é que eu sei que o condomínio não vai utilizar essa minha imagem para outra coisa? Então, se você usar, um sistema bem protegido lá, as imagens vão ficar ali, não Elas vai ficam sair dali. criptografadas, né? Isso, Eu criptografado. não consigo copiar, por exemplo. Não, não Então, consegue. eu sou síndico de um prédio, e aí você tem lá, eu vou, pego a sua imagem, coloco lá, fica dentro de um computador, Sim. acredito eu. Uhum. Isso fica na nuvem ou no computador? Você pode armazenar na nuvem, se ficar no computador, o síndico consegue usar. Sim, Mas se ficar na nuvem, o prestador de serviço que estiver dando manutenção lá, ele tem o acesso. Mas entendi. aí, se ele liberar para o síndico poder abrir, o síndico quiser, quero pegar a Eu imagem do consigo ver os fulano. retratinhos de todo mundo? Consegue, consegue, Entendi. Então, se consegue, tiver no computador, eu consigo ter o acesso. consegue. Então, Por é importante, igual a gente fez outro dia, fazer um termo de autorização para autorização. imagem para aquele aplicativo. Isso aí, para poder usar no aplicativo. Até para respaldar o síndico de uma responsabilidade no futuro, né? Sim, Porque se você pega e faz uma situação em que eu tenho acesso à sua imagem, e hoje em dia a IA está aí para todo mundo, pô, você pode fazer uma montagem com pode. aquilo e fazer uma lenha aí. Sim, por isso que tem que ter, sim, de fato. E as imagens elas vão criptografadas? Como é que funciona? Sim, porque é tudo IP, né, pelo IP É da pelo rede. Então, ou seja, se o meu IP for protegido, você não consegue entrar na minha acessar. rede para poder pegar qualquer dado, entendeu? A não ser o instalador que está ali tomando conta. Apesar de todo mundo estar na rede social, se eu digitar o seu nome lá, eu consigo Consegue, acessar seu retratinho lá. sim, Mas eu penso que isso até para você, uma sugestão para você. Quando você for instalar, para aqueles condomínios que a gente não administra, porque quando os nossos a gente orienta, sim, sujeira que seja feito um termo de autorização de uso de imagem para que você possa ter respaldo na LGPD. sim. Senão amanhã o síndico acaba tendo que responder isso. E a responsabilidade vai toda para o síndico, né? Chega Vai. nem cair no instalador, mas sim no síndico. Ele que responde por Porque tudo. o síndico vai responder e, via de regra, ele vai poder ir atrás daquela pessoa, do profissional que fez a instalação. Sim, Mas a responsabilidade pelo uso de imagem é do síndico. é do síndico. Sim, Ou em relação àquele que a Assembleia possa ter autorizado acesso à imagem. isso. Porque tem determinadas situações que a Assembleia legitima o acesso a todos. Tem determinadas situações que não, é Sim, só o síndico. Então, isso cabe muito
no que a decisão da Assembleia, né, delibera, toma. A Uhum. Assembleia é soberana, tem que tomar muito cuidado, eu acho. Sim. Eu peguei caso que um morador ele não queria disponibilizar a imagem dele. E a gente falou: beleza, não quer disponibilizar, não vai mandar foto, a gente pode fazer o cadastro lá na hora pessoalmente. E aí foi uma luta, uma resistência, mas aí ele aceitou. Que Aceitou? além se você quiser subir todas as imagens para a nuvem, você sobe. Mas se Entendi. você quiser também deixar só no equipamento, sem o auxílio da internet, vamos dizer, mas aí fica um negócio muito mais cego. Você consegue também, que ele vai ficar no controlador. Então ele já fica dentro da interface ali. Isso, fica dentro da interface do E equipamento. aí é ruim, né? Porque se der pau ali, você perdeu tudo. Aí sim, aí tem um problema de perder todos os Mas dados. tem gente que faz isso? Não, né? Muito difícil, muito É, difícil. porque, pô, Muito imagina difícil. você estragou, deu pau, É. né? E essa interface usa chip? Precisa de chip celular? Não, Não. não precisa, hoje é tudo na internet mesmo. Então ela trabalha na nuvem. Tudo na nuvem. É tipo Wi-Fi, né? Ela Sim. conecta o Wi-Fi, Isso. etc. Chip já tá meio ultrapassado. Aí, então, na Faz verdade, a tempo. empresa precisa. Eu sei, mas estou te perguntando. Aham. Na verdade, a empresa precisa, então, ter também uma linha de acesso à internet. Precisa. Porque senão você não faz a subida dos dados. Sim, aonde vai ser instalado tem que ter internet. O equipamento onde você vai colocar tem que ter acesso à internet, porque senão não adianta. Senão vai ficar muito cego o uso ali do equipamento. E aí você fica limitado nos recursos. Que aí fica algo muito preso só ali na portaria. Se a gente está colocando um equipamento mais avançado, é justamente igual a gente estava falando, para tirar um pouquinho o peso dos porteiros, a responsabilidade deles e ficar algo mais prático. Para Aham. você poder conseguir entrar, sair. Às vezes o porteiro tá lá recebendo uma encomenda, você chega. E aí tem que esperar ele para liberar o portão para você. Aí não, ali com o facial já cadastrado, ou então até no seu celular mesmo, você consegue dar um toque no aplicativo, a cancela tá lá na frente, já passa, já abre, você já entra. Então, ou seja, e pro porteiro fica registrado ali na tela do computador. Casa tal, 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 morador tal, entrou. Com Entendi. acesso através do Você tem aplicativo. acesso a essas informações? Elas ficam registradas, não? Ficam todas no equipamento, Ficam? no Quanto condomínio. tempo? Aí fica lá o tempo, vamos dizer, depende do tamanho do HD do Sim, computador, o que para armazena de armazenar. memória. Isso, Entendi. depende dele. Aí É igual o celular. é, Encheu, acabou. encheu, vai sobrescrevendo, Entendi. entendeu? Fechadura eletrônica funciona bem? Funciona, funciona. Fechadura Se o eletrônica, cara quebrar, ele abre a casa? não, porque a fechadura fica pelo lado interno da porta. Então o que fica ali na frente é só o visor para ele conseguir digitar a senha. Então, se eu quebrar o visor, não adianta Não nada. adianta, porque fica ali o parafuso ele trava, tem parafusos que travam o eixozinho ali que não deixa você conseguir abrir a porta. Entendi, Mesmo você quebrando a frente ali do leitor ali, da entendi. fechadura. É, porque dá a impressão que aquilo é muito frágil. Então dá a impressão que o cara quebrou aquilo. Não. Já aconteceu de eu chegar em casa, eu coloquei na minha casa e acabar a bateria. Sim. E E aí ela aí? vai falando, vai apitando, e aí às vezes você vai deixando, depois eu troco, depois eu troco, Como é que uma hora ela faz? apaga de vez. E aí? E aí você tem que vir com uma bateria, aonde você coloca ela ali nos polozinhos da porta, da fechadura, e aí ela acende. E aí você consegue digitar a senha. E Caramba. aí você abre, aí você troca a Então, se pilha. acabar a pilha, perdeu. Perdeu. Se der mole, perdeu. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado ela indica, ela mostra antes de descarregar. Ela fica piscando? Ela chega a dar um apitozinho mais longo, né, e fica "plilili, plilili". Ah, então ela fica. Ela mostra. É porque lá Não em mostra a casa é bateria isso. baixa. É. Então, Outro dia eu troquei a bateria lá. começou a apitar, não começou? Não, eu que falei, pô, vou trocar isso aqui. Eu não Nã sabia se ia mas ela apitar. apita, ela te mostra, acende a bateriazinha descarregada na tela. Ah, entendi. Aí você tem que trocar, se não trocar Interfone de elevador dá muito pau, né? sim, E a pessoa fica presa, aquela confusão e tal. É cabeamento também que dá o pau? cabeamento. Não existe interfone sem fio? Existe hoje em dia tudo a internet está aí para ajudar muita gente, facilitar bastante. Hoje em dia você não precisa mais de passar cabo. Não, mas eu digo assim, existe interfone, igual esses interfones normais, Sim, sem fio, não? existe, existe, Existe. Por existe, que não usa? porque fica caro. Para o condomínio ainda fica caro, É é mesmo? caro. Para condomínio é caro. Você até apresenta para o síndico, chega: "Olha,
eu tenho esse interfone aqui que vai Não, mas eu digo as funcionar. construtoras fazerem direto. Se existe esse mecanismo, Ah, é mas muito melhor do que você passar fio, a lixação de saco pô, danado. mas depende da construtora. A Eu sou construtora da quer época, o primeiro, baratear o custo dos o primeiro equipamentos. prédio que eu morei na vida foi aqui em Juiz de Fora, eu era estudante. Cara, sem brincadeira nenhuma, tinha uma bandeja, sei lá como é que chama, desse tamanho assim, que tocava o interfone, o cara vinha com a chavinha, Sim. telect, Interfone de telect, mesa. Chama interfone de mesa. desse tamanho, aquilo É. acabou, claro. Aquilo também. acabou, aquilo tá ultrapassado. Eu ainda tenho um condomínio que eu vou que é desse jeito. E Vira a aí, chavinha pro vira a lado. chavinha. Pra ele Nossa. falar com o morador, Eu vira lembro a que tinha até um chavinha. disco, cara, porque se o cara quisesse discar pro morador, ele fazia no disco, não era Nossa. teclado, Não, não. esse aí é muito mais antigo. Foi? É. Pô, tô te falando de. Esses, Tô com mais de 35 anos esses atrás. interfones de mesa já tá muito ultrapassado. Realmente tá muito ultrapassado. E você não acha a peça mais. Não, né? Muito difícil. Nossa, às vezes tem que. É porque hoje é tudo sensor, né? Hoje em dia é tudo muito simplesinho, então você tem que ficar ligado. E aí, às vezes, esses de mesa, você não consegue adaptar eles para nada. Eles é só aquilo ali e pronto. Hoje você pega uma central, que a maioria dos condomínios hoje tem, que é uma Comunique, vamos dizer, uma Comunique 48. E aí você quer, eu quero melhorar aqui o sistema. Através dessa central, você já consegue colocar um controlador onde você consegue receber a imagem da pessoa em casa. Bacana. Entendeu? A Tecnologia. tecnologia vai avançando. Tem muita IA? Já tá Muito. usando muita IA? Já? Muita. Para Já? câmera, muita. Hoje em dia tem câmera, até câmera térmica. Se você quer monitorar um lugar lá, que você quer, se passar alguma onda de calor lá, você quer saber o que que é. Você consegue colocar também. Já pega também. Bacana isso. O pessoal usa muito em câmara de açougue. O açougue, ou então onde acontece em condomínios que a pessoa, o porteiro não tem ronda, mas o porteiro fica lá na cabine, mas é longe. E aí a pessoa quer monitorar aquele espaço, se passar alguma onda de calor ali, ele quer saber o que que é, quem que é. E aí você Aí consegue. você dosa pelo peso? Porque pode ser um bicho. Sim, sim. Você dosa Porque às pelo vezes peso. tem bicho aí que pesa, chega a 35 quilos. Vai achar que é uma pessoa. Aí você vai achar que é uma pessoa. E ele não identifica como pessoa? Ele já mostra pra você, né, o que que é ali. Você consegue ver a imagem. Ah, sim, é Você consegue ver a porque imagem. é como se fosse pegando o calor. Isso. Igual essas filmagens da Discovery Channel, que você filma de madrugada e vê Isso. o bicho lá, que negócio. É Ô, isso. camarada, eu ficaria mais tempo com você, mas eu tenho que terminar. Quero te agradecer, ô Jeff. Você é um camarada que eu tenho muito carinho, assim, muita consideração, porque tudo que eu peço, você me atende e com muita presteza, eficiência, agilidade. Você é um camarada, um profissional muito bom. Muito obrigado. E até hoje não deu furo com a gente, até porque se der furo eu te processo. Fácil. Quero te agradecer. Essa caneca é uma lembrança nossa. Muito obrigado. A casa é sua quando você quiser. Quando tiver alguma novidade de equipamento, essas coisas, se você quiser trazer, traz, porque é bacana pra gente. As pessoas querem saber. Sim, sim. Então, finalizando, o interessante é você ter um bom circuito de TV com um alarme bacana. Cerca, a gente perguntar isso. Cerca funciona? Funciona. O cara não pode cortar? Você consegue vincular ela no alarme. Mas se o cara cortar, dispara o alarme, né? Dispara o alarme. Cerca elétrica funciona? Funciona. E Assusta. você consegue também usar através do aplicativo. Tem aplicativo já pra isso. O fato de ser elétrica assusta o cara? Assusta. O choque é alto, chega a 12 a 18 mil volts, mas não é contínuo, é pulsante. Ah, entendi. Contínuo você mata o peão, aí não pode. Mas o ideal não o cara você repelir, ele expulsa? Expulsa. Então se ele encostar, ele dá o... Você não consegue segurar, é muito forte. Entendi. Ele dá aquele soco pra trás, Sim. né? Justamente por isso. É isso. Quero agradecer vocês também, pedir que compartilhem o nosso vídeo, se inscrevam no canal, acionem as notificações. Se tiver tema interessante, que nos falem, para que a gente possa estar aqui abordando. E mais uma vez, obrigadão por você ter vindo aqui conosco. Nós estamos juntos. Obrigado. Muito obrigado.